Praticamente ninguém gosta de falar sobre complicação, não é verdade? Porém, hoje eu vou falar sobre uma complicação que é muito comum nos procedimentos da cirurgia plástica e como que nós podemos resolvê-la. Olá, sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou professor universitário, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também tenho o meu registro qualificado junto ao CRM. Convido-a a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha, que vai ser um prazer realizarmos um vídeo retirando essa dúvida ou outras quaisquer. Então hoje nós vamos falar sobre uma complicação muito comum na cirurgia plástica, seja ela em cirurgias de mama, de contorno corporal, ou seja, abdominoplastia e também da lipoaspiração, que é o famoso seroma. O que é e como evitar? Bom, o seroma nada mais é que um acúmulo de líquido entre os espaços que nós deixamos ao realizar algum grande descolamento. Por exemplo, quando eu vou fazer uma abdominoplastia, nós tiramos a pele e aquela camada de gordura debaixo da pele da musculatura do paciente para que nós possamos então tirar aquele excesso de pele. Na lipoaspiração, mais ou menos o mesmo princípio, toda aquela camada de gordura, quando nós aspiramos através de cânula, deixamos alguns espaços vazios. Esses espaços entre os tecidos, eles podem acumular algum tipo de líquido, que é o que nós chamamos de seroma. E como podemos evitar? É possível não ter seroma? É muito difícil que isso aconteça. Então, por isso, nós utilizamos alguns artifícios para que esse seroma seja reduzido ou então realmente ele não aconteça. Como que nós fazemos isso? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo da lipoaspiração e da abdominoplastia. Quando nós fazemos esse tipo de cirurgia, utilizamos talas, cintas modeladoras, justamente para fazer uma certa compressão e diminuir esse espaço entre a pele, a gordura subcutânea e a musculatura do paciente. Muitas vezes, para evitar esse acúmulo de líquido, utilizamos drenos, sejam eles de sucção ou não, assim como é muito importante ter na equipe uma profissional para realizar o que nós chamamos de drenagem linfática. E essa drenagem linfática, ela não é a mesma coisa de uma massagem pura e simples. Então, cada equipe de cirurgião, com certeza, ele tem o seu profissional para fazer esse tipo de drenagem para que esse líquido não acumule. Doutor, eu fiz lipoaspiração, fiz abdominoplastia ou fiz mamoplastia e eu acabei evoluindo para esse seroma. Estou preocupada, isso pode acarretar algum tipo de problema? É claro que quando o paciente está sendo acompanhado de perto pelo seu cirurgião, é muito difícil que alguma intercorrência, algum problema aconteça. Então, aqui no meu consultório, geralmente eu acompanho o paciente de perto para que, se em algum determinado momento eu observar que está tendo algum acúmulo de líquido, a gente já intervir rapidamente para que esse acúmulo de líquido não possa trazer nenhum tipo de complicação para ela. Então, geralmente o que se faz? Podemos fazer uma manutenção do dreno, ou seja, em média, o dreno fica de 5 a 7 dias no paciente, mas ele pode ser necessário ficar um pouco mais de tempo do que isso, ou seja, não retiramos o dreno antes da hora. Também é possível fazermos uma punção. O que seria essa punção, doutor? A gente pega uma seringa com uma agulha pequena e naquele local onde acumulou esse líquido é puramente e simplesmente aspirar. E esse paciente, então, ele deve sim continuar o seu acompanhamento, por exemplo, com as drenagens linfáticas e fazer o uso das talas e das cintas. Então, mas qual que seria a principal causa do seroma? A principal causa do seroma geralmente é uma equipe, às vezes, não muito bem treinada, algum profissional, não só o cirurgião plástico, mas também a fisioterapeuta ou então a esteticista que faz as suas drenagens. Mas o mais importante de tudo é aquele caso que a paciente não segue os cuidados no pós-operatório. Então a paciente às vezes não usou tala conforme foi orientada, ou então não usou a cinta modeladora conforme orientada. Ah, doutor, eu não gosto da cinta, eu não gosto da tala, eu fui em determinado local rapidinho, só fui ali buscar meu filho na escola, ou então eu escuto muito o paciente quando vem, por exemplo, no retorno. Ah, não, doutor, eu só tirei a tala agora só para vir para cá.
né? Não pode, tem que usar conforme o profissional te orientou. Ah, doutor, se tem que usar 30 dias, é para usar 30 dias. Se é para usar 60 dias, é 60. Se é 90, é 90. Se é para usar a tala todo dia, toda hora, a todo momento, é para utilizar assim também. E essas medidas, elas variam um pouco entre cada cirurgião plástico. Ah, tem cirurgião plástico que pede um pouco mais de tempo de uso, outros menos tempo. Isso não é uma receita de bolo, depende de cada caso. Então veja que o cuidado no pós-operatório, fazer tudo que o seu profissional pediu para você fazer e também estar sendo acompanhada por toda a equipe do profissional é muito importante para que não ocorra nenhuma complicação. Tá, doutor? E qual complicação seria essa? Geralmente esse líquido que se forma nesse espaço, ele pode, o que nós chamamos de encistar, ou seja, acaba formando uma cápsula em volta desse líquido. E para tratar isso é muito difícil quando ele se forma. Então, para evitar isso, tem que ter todos esses cuidados. Ah, doutor, tive todos esses cuidados, me acompanhei com o senhor, me acompanhei com o fisioterapeuta, todo mundo da equipe, mas eu acabei, infelizmente, evoluindo para esse seroma encistado. Como que pode ser resolvido? Geralmente ou por punção ou às vezes chega ao extremo de ter que operar novamente. Então, apesar de ser uma intercorrência muito comum, ela é facilmente tratada quando o paciente faz tudo certinho e quando o profissional, no caso o cirurgião plástico, a acompanha de perto e vê o início desse seroma mais rápido possível para poder fazer o tratamento. Se isso deixar para depois, se prolongar, aí infelizmente tem casos que apenas a cirurgia pode resolver. Bom, então falamos aqui agora de uma complicação muito comum, apesar de ninguém gostar de falar sobre isso, mas como é uma complicação que traz sim, bastante medo do paciente, então eu trouxe aqui para vocês esse tema. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Também coloque lá alguma dúvida que você tenha nos nossos comentários para que a gente possa fazer algum vídeo. E não deixe de bater o sininho de notificação, justamente para qualquer novidade você está sendo a primeira a assistir. Então nos vemos no próximo vídeo.